Oiê, aqui é a Gi e esse é o Fantástico Mundo de Gi. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência na neve no Chile. Então, já pra começar, estou gravando esse vídeo hoje, é dia 23 de fevereiro, e eu fui na neve em setembro, então eu estou aqui com a minha cola para poder lembrar de falar todos os assuntos, tudo que eu preciso dizer sobre visitar a neve no Chile. Então, para começar, sempre foi meu sonho conhecer a neve, assim, desde criança, tava no topo, assim, no top 1 dos meus sonhos, conhecer a neve. Ainda tem muita coisa para realizar, porque eu quero ver a neve caindo, né? Por mais que eu tive a oportunidade de ver a neve, eu não vi a neve caindo, porque quando eu fui já foi uma época que já estava no final da temporada. Então, vamos começar falando sobre isso. Quando é a temporada de neve no Chile? O Chile, assim como o Brasil, tem a mesma época de estações do ano. Então, o inverno acontece no mesmo período que acontece aqui no Brasil. Tal qual o verão também acontece na mesma época. Diferente do hemisfério norte, que quando estamos no inverno aqui, é verão no hemisfério norte, então a gente tem essas datas bem próximas. Quando que vai ser o período que tem neve no Chile? Começa ali em meados de maio até as primeiras nevascas e tem neve até setembro, às vezes até outubro. Mas não tem como prever, olha, a partir de tal dia vai ter neve. Não, vai depender de várias condições climáticas, como o clima que vai estar ali, a temperatura, a umidade do ar, se teve chuva, se não teve. Então lá, geralmente, pelo menos ali na região de Santiago, vai chover quando vai ter neve. Então chove primeiro e no dia seguinte tem neve. Então tem toda essa questão que precisa levar em conta, que não é tão simples assim de falar quando vai ter. Maior chance de você ver neve. Programa então sua viagem para junho, julho, agosto. Isso falando para a região de Santiago. Mais para o sul do Chile, pode ser que já tenha antes e dure mais tempo. Então, brasileiro geralmente vai mais para essa região de Santiago. Então, a gente precisa levar em consideração essas datas. Então, ali ao redor de Santiago, são 3 principais parques de neve. O Farellones, Vale Nevado e El Colorado. Qual que você deve escolher? Vai depender do que você busca, cada um vai ter um objetivo diferente e vai ter um foco diferente. Então eu vou começar a descrever bem breve como que é cada parque e depois eu vou falar melhor do parque que eu fui, que foi no Vale Nevado. O Farellone é o parque que ele está com altitude menor, ele está mais baixo, ele está mais perto da cidade, enquanto os outros estão mais acima. Então, pelo fato de estar mais embaixo, às vezes ele vai demorar para começar a ter neve e a neve vai durar por menos tempo. Então, por exemplo, eu cheguei no Chile, foi no dia 15 de setembro, se eu não me engano, no dia 14, e aí no dia 15 já tinha fechado o Farellones e só iria estar aberto o Vale Nevado ou El Colorado. Eles sempre vão avisar, então se você tem ideia de ir, pretensão, acompanhe as redes sociais dos parques para você saber todos os dias, quando é época de inverno, eles vão postar falando como que tá o nível da neve, quais pistas estão abertas ou fechadas, porque também vai depender da quantidade de neve que tem. Então acompanhe também para saber quando eles vão iniciar a temporada, quando eles vão encerrar a temporada. Tudo isso daí eles vão ficar postando em tempo real. Então, se você tem a pretensão de ir, já começa a seguir com antecedência para você poder ir se atualizando e entendendo também para quando você for ou ver as publicações que eles postam. Então, o Farellones é o favorito dos brasileiros porque lá tem muitas brincadeiras. Então, vai ter tirolesa, esquibunda, várias atividades desse tipo. Você vai pagar a entrada do parque, você vai ter acesso a poder brincar com essas coisas, assim, e nessas partes do parque. Eu não queria muito ir no Farellones, justamente porque tinha muitas coisas de brincadeira e eu sei que é muito cheio. Então você vai pegar fila pra ir em cada vez pra brincar de alguma coisa, e acaba que se torna um pouquinho mais saturado, vai muita gente, vai ter bastante criança. É um lugar que é bom pra quem vai com criança, eu acho assim, na minha opinião, é o melhor parque. Então tudo você vai ter que colocar na balança pra ver. Se você quiser, você tem como pagar também a parte pra você ter aula de esqui. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas você tem como pagar a parte para ter as aulas de esqui também lá. E no espaço reservado você vai ter o esqui.
que não vai ser a mesma área do parque em si, porque no parque em si vai estar todo mundo circulando, andando de um lado pro outro. Na época da alta temporada, eles vão ter a parte de festas, então tipo uma baladinha, um deck com uma baladinha. Chegou a ter até grupo de pagode cantando, só pra vocês terem uma noção. Então lá eles já estão bem estruturados para esse quesito do público brasileiro. Já o El Colorado e o Vale Nevado, os dois estão mais acima da montanha. O El Colorado, ele é mais focado no esqui mesmo, então se você já esquia, você quer muito aprender a parte de esquiar mesmo, o El Colorado é pra você. Ele tem como você ir sem ser pra você esquiar, mas só que ele fica muito limitado às áreas comuns ali, né? E não tem tanta opção pra quem não esquia, então realmente você vai basicamente pra ver a neve. Tem como você, se eu não me engano, isso aqui você não tem como subir escadinha, tipo teleférico, só quem vai esquiar, então tem que ficar de olho também. Tem um outro parque de esqui, um outro centro de esqui, que é o La Palva. Eu não nem coloquei aqui, porque ele realmente é muito focado para quem vai esquiar e geralmente vai ser mais o pessoal que já mora lá e que vai e tudo, porque realmente não tem estrutura nenhuma para quem não vai esquiar. Então agora falando do Vale Nevado, ele também vai ser um centro de esqui que ele é turístico, ele vai ser um dos principais aqui da América Latina e ele tem a cadeira panorâmica, que é o teleférico, que você pode subir nele, pagando, né? E aí quando você chega no topo ali dessa estação do teleférico, das gôndolas, vai ter restaurante, vai ter barzinho, vai ter outras coisas que é pra quem não vai esquiar. E quem for esquiar consegue subindo e pegando as outras cadeirinhas, os outros teleféricos pra subir num topo mais alto da montanha, ou quando você descer, você subir, e aí são as cadeirinhas abertas. Ó, daria pra ter pego só o ingresso da gôndola assim, a gôndola, que é aquele teleférico, deixa ali, aí tem uns restaurantes aqui, você pode ficar nas dependências do restaurante, aí tem essa parte da pista que o pessoal só tá voltando. Alguns desviam e vêm pra cá, mas não vem. E aí toda essa partezona assim, ó, aqui, tá vendo que tem uma gradinha? Aqui, tudo dá pra ficar na neve, então daria pra ter pego só a gôndola também. Não precisaria ter pego o ticket mesmo não, mas como foi o mesmo preço, pra mim tá bom, tá ótimo. Mas ó, muito gostoso. Essas gôndolas, elas são fechadinhas, tá? São com vista panorâmica, então você entra, você chega lá em cima e tal, e o caminho em si já é um espetáculo. E aí tem um espaço para você poder brincar um pouco na neve. Não é necessariamente um espaço para você brincar na neve de fato, mas só que ali tem neve, é uma área comum, uma área de tipo que o pessoal tá chegando no restaurante, alguma coisa assim, então você consegue brincar um pouco na neve. Então, tanto o El Colorado quanto o Vale Nevado, eles estão mais altos e vai garantir que tenha neve por um período maior. Então eu fui em setembro e tinha bastante neve ainda, porque teve uma nevasca, se eu não me engano foi tipo assim, dia 23 de agosto, 20 e poucos de agosto teve uma nevasca boa. Então isso fez com que o Farellones ficasse aberto por um pouco mais de tempo, que ele já ia fechar, mas acabou estendendo, ficando até dia 15 de setembro. E os outros parques ainda tinham muita neve mesmo. Então eu cheguei no Chile no dia 14 de setembro, dia 15 de setembro. Cheguei no Chile dia 14 de setembro. Ai, gente, tá tudo meio confuso, porque realmente faz tempo. Mas enfim, no dia 15 de setembro não tinha neve mais em Farellones. E eu subi, vamos supor, se eu não me engano, foi no dia seguinte. Eu não tenho muita certeza, fica aí a dúvida. Mas quando eu fui no Farellones, no Vale Nevado, ainda tinha bastante neve. E eu eu fui embora no sábado bem cedinho. E naquele sábado teve nevasca também lá em cima, que nevou bastante e ficou bastante neve mesmo. Então não é tão normal que caia nevascas em setembro, mas quando eu fui aconteceu também. E eu escolhi ir no Vale Nevado, do lugar do El Colorado, pelo fato que lá tem as opções para quem não vai esquiar. Eu queria ir fazer um passeio, que é o passeio panorâmico, que tem algumas agências que fazem, que eles vão em vários pontos que tem neve, vão só na entrada dos parques, você não precisa comprar um ticket para entrar nos parques. Mas meu amigo, ele queria ir para esquiar, então eu não achei justo de a gente fazer passeio diferente, tudo, então acabou que eu escolhi ir no Vale Nevado. Eu também tinha vontade de conhecer, é óbvio, então acabou que fomos no Vale Nevado. E aí, para você subir lá em cima, você tem a opção de você ir por conta, alugando um carro, ou você contratar um transfer de uma agência. Eu fui com uma agência, eu não indico para quem não tem experiência de dirigir na neve, pegar um carro e subir, porque é bem perigoso. São mais de 60 curvas que você vai fazer, umas curvas muito fechadas, então em condições normais já é perigoso, imagine com neve. Muitas vezes você vai ter que colocar corrente na roda, então não recomendo muito, compensa mais você pegar com uma agência esse transfer e fazer.
E aí eu fechei tudo no Brasil com uma agência de brasileiros, mas você pode chegar no Chile e ali ao redor da Plaza de Armas vai ter várias agências, vai ter bastante gente vendendo esses passeios, tanto brasileiros quanto chilenos. Então você tem essa opção de você escolher a agência que você quer, fechando o pacote aqui no Brasil ou quando chegar lá. Quando chegar lá você vai pagar um pouco mais barato, principalmente se for agência de chilenos, mas eu não quis arriscar porque eu não ia ter tempo de passar pela praça para conhecer, para ver e ir em busca de alguma agência, então eu deixei tudo fechado direto aqui do Brasil. Eu não lembro se eu comentei qual agência que eu fiz o passeio, e eu, pra ser bem sincera, eu não lembro o nome da agência, mas eu não vou colocar nenhuma agência aqui porque realmente é meio que padrão. Eu não tive experiência má, foi uma experiência ok, mas também não foi nada surpreendente, falar assim, uau, foi uma experiência incrível, não. E muitas vezes na van vai mais de uma agência, quando é uma agência menorzinha, que nem essa que eu fechei, vai pessoas de mais de uma agência, eles fretam essa van e vai de várias agências ali, então acaba que é igual. Sempre busque, né, jogar no Google, ver se tem alguma reclamação, reclame aqui, alguma coisa assim, só pra você ter essa certeza. Quando que você deve colocar os passeios de neve na sua viagem? Coloque sempre no começo da viagem, porque tem algumas possibilidades. Pode nevar e fechar a estrada. O parque pode fechar por ter pouca neve. Então, se você se programar para colocar esses passeios de neve nos primeiros dias, se acontecer qualquer coisa, você consegue jogar mais pra frente. Caso contrário, se você deixar para os últimos dias e realmente, vamos supor, acontece de fechar a estrada, alguma coisa, você perdeu o seu passeio de neve, você perdeu aquele objetivo da sua viagem, se esse era o objetivo da sua viagem. Então, coloca pro começo da viagem. Quando eu fechei, né, eu fechei com a agência a opção de eles só fazer o transfer e me levar até o Vale Nevado. Eu não quis que eles comprassem o ingresso pra mim. Vai ter agência que vai oferecer para comprar o ingresso, vai ter agência que nem vai oferecer, mas eu recomendo, seja no Farellones ou no Vale Nevado, você já comprar pela internet. O Farellones fica mais barato se você comprar pela internet e o Vale Nevado vai te facilitar bastante, que você não vai precisar pegar fila. Então, já compra antecipado. E aí, antes de você subir para a montanha, depois eu vou voltar a falar um pouquinho do ticket que eu comprei, do Vale Nevado, mas antes de você subir pra montanha, você tem as preços, né, as agências, eles vão parar em rentals, que eles vão chamar de rental, né, que é pra você alugar as roupas de neve, equipamento e etc. Eu não aluguei porque eu já tinha roupa de neve, mas meu amigo alugou, mas só que a gente não alugou nos lugares que eles param. Ali na Providência vai ter uma rua que vai ter mais de uma loja de aluguel de roupas de neve. Então fica ali pertinho da parte mais gastronômica e tudo. Então é um lugar bem estratégico para os brasileiros. Essas 3 lojas que eu sei, assim, que a gente viu, é de brasileiro. Tinha uma loja que alugava o kit completo por R$60. Vá com calma, vá lá no dia anterior de você fazer o passeio da neve, aluga essas roupas, você aluga, pode alugar macacão, pode alugar a blusa e a calça, o que for. Ah, eu não quero esquiar, eu não vou esquiar, eu quero apenas brincar na neve. Aluga a roupa, pelo menos a calça e a bota, porque a neve derretendo é uma água, então vai te molhar, precisa estar com o sapato e a roupa impermeável para você poder realmente, de fato, estar ali no meio da neve. E aí, o que acontece? Meu amigo alugou um macacão, não vou dizer que foi dos melhores, molhou um pouco a roupa dele por baixo, mas segurou bem também. Mas vai ter outras lojas que vão ter roupas um pouco melhores, vão ter roupa um pouquinho mais cara, e aí vai de cada um que vai escolher. Sempre verifica isso, de quão gasta está a roupa, olhando ali, que às vezes isso daí já ajuda bastante. Aí eu acabei pagando R$60 também para pegar a bota e o óculos de sol específico, né? Porque eu não tinha nem a bota. E é bom você ir com óculos de sol ou esses óculos que é próprio de neve, que ele é polarizado. Porque, gente, não dá pra você abrir o olho direito, porque como bate o sol, reflete, é muito branco, você acaba que não consegue abrir o olho direito. E um outro ponto, passem protetor solar. Eu já sabia disso, mas eu esqueci de levar protetor solar daqui do Brasil e acabou que eu esqueci de comprar lá também e eu não passei protetor solar. Eu passei só a minha maquiagem pra fazer uma barreira física mesmo ali e ainda me queimei bastante, então a dica é passe protetor solar, porque queima, não é porque tá frio que não queima, que queima sim por conta da radiação, né? O sol bate na neve e vai queimar você. E aí, quando vocês vão parar ali naqueles pontos que as agências param, geralmente a roupa é bem mais cara mesmo. Vai ser com uma qualidade melhor? Provavelmente sim. Mas, gente, pense que você tá alugando pra você brincar ali um dia e tal, então
Vê se vai compensar. E uma outra coisa, meu amigo ele deixou para alugar o esqui, o equipamento de esqui lá no Vale Nevado. Não recomendo. A gente já foi na baixa temporada e tava muito cheio. Ele ficou mais de 1 hora na fila para conseguir pegar o equipamento. E isso porque eu tinha comprado o bilhete antes, já tinha essa reserva antes, então demorou demais. E a moça da agência falou que na alta temporada eles não recomendam porque demora muito mais ainda. Então, não. Tenta alugar já em solo ou em terra ali, seja nessas ruínas ali na Providência também vai ter aluguel de equipamento, seja na onde você vai parar ali onde a agência para, mas alugue também o equipamento se você tem a pretensão de esquiar ou fazer snowboard. E então falando um pouquinho dos tickets que tem no Vale Nevado. Não sei como funciona muito bem em Farellones, mas eu sei que se você comprar com antecedência compensa mais, mas vou falar do Vale Nevado que foi a minha experiência. Os valores que eu vou passar aqui foram os valores de 2025 na baixa temporada. Eles já liberaram os valores, eu acho, da temporada de 2026. Os que tiver liberado eu vou colocar aqui pra vocês, mas vou deixar também aqui na bio o site do Farellones, do Colorado e do Vale Nevado, para que vocês possam também acompanhar as atualizações. Sigam eles também no Instagram, que ali eles também vão postar todas as atualizações que tiver. Então, no Vale Nevado você tem algumas opções de ticket para você comprar. Você tem o preço do ticket Flex, que você vai pagar um preço X, que é um preço cheio, e você pode ir em qualquer dia. Então você não sabe direito o dia que você vai e tudo, você pega o Flex, que aí não tem risco. Tem lá as opções de que acontece quando você pode cancelar, porque vai ter um outro tipo de ticket, que é o Fix. O ticket Fix, você vai ter que comprar pro dia específico. E aí eles vão liberar, tipo assim, 10 ingressos a tal preço. Vendeu todos esses, aí aumenta um pouquinho. Mais 10 ingressos nesse preço, aí aumenta mais um pouquinho. E assim vai até chegar no preço cheio, mas só que aí às vezes você consegue comprar pela metade do preço a entrada pro parque. Só que não tem como trocar de data. Se tiver temporal e etc, nevasca, fechou a estrada, eu acredito que você consegue alterar a data, mas aí tem que olhar ali nas letrinhas pequenas. Eu deixei pra comprar com o ingresso no Fix, por causa que iria compensar mais pra mim do que comprar de outra forma. E aí tem que ver também o que vai compensar, se você já sabe o dia que você vai, como eu já sabia o dia que eu ia e não tinha previsão de neve nem nada, então eu achei bem ok. E pra quem não vai esquiar, esse ingresso que é tanto o Flex quanto o Fix te dá acesso ao parque por completo. Então você vai comprar esse ingresso, você compra um cartãozinho também, que é o que você vai deixar no seu bolso pra você passar em todos os teleféricos que tem dentro do parque, pra quem tá esquiando. Você vai passar na gôndola, subir na gôndola e descer quantas vezes você quiser. Você precisa só ter esse cartãozinho. E aí, se você fala assim, não, eu não vou esquiar, não quero esquiar, eu vou subir e ficar lá em cima e depois só vou descer pra ir embora, tem o passeio de gôndola. O passeio de gôndola também é um preço fixo, e aí eles vão te dar uma notinha, tipo uma notinha fiscal que tem um QR Code, que você vai conseguir subir na gôndola uma única vez. E aí, quando você sobe na gôndola, você consegue ficar em todo aquele espaço, aquela área que eu falei que é comum ali, que tem neve, tem tudo, você consegue brincar um pouquinho na neve, ver a neve, tocar na neve, etc. E aí vai depender muito de qual que é a sua proposta. Se você quer esquiar, você tem que comprar o ingresso do parque. Então, com o ticket do parque, que você pode usar as gôndolas, a gôndola quantas vezes quiser, os teleféricos, tem acesso a todas as pistas de esqui e por aí vai. Nessa modalidade, você vai precisar do cartãozinho. O cartãozinho custou R$30, que foi 6 mil pesos. E você pode usar em outras temporadas. Então você compra uma vez só e você continua usando, guarda esse cartão que você continua usando as outras vezes. E aí quando você compra o bilhete de gôndola, não tem esse cartão, é o QR Code. Cada vez que você subir a gôndola, você precisa de um. Pra mim, quando eu fui, compensou comprar mais o ticket Fix, que é esse da data fixa, porque tava num preço muito bom. E aí, a gôndola, na baixa temporada, quando eu fui, tava 56 mil pesos. E o ticket Fix com o cartão, pra mim, ficou 53 mil pesos. Então eu economizei cerca de R$18 mais ou menos apenas. Mas eu já tenho o cartão pra se por um acaso no futuro eu quiser. E eu podia subir e descer quantas vezes eu quisesse da gôndola. Só subir uma vez e descer uma vez e pronto. Então, para acessar o parque, você tanto pode comprar o ticket, só o ticket, ou o ticket mais a aula de esqui, ou o ticket e o aluguel do esqui. Então, o ticket mais o aluguel de esqui, ele é 89 mil pesos. E aí você já aluga ali o equipamento só. É a entrada e o equipamento.
Tem como você alugar lá também as roupas, mas que eu nem falei, compensa você já pegar antes e compensa alugar também esqui antes. Se você ainda nunca esquiou na vida, eu recomendo muito que você pegue pelo menos uma horinha de aula ali. Você vai pagar um preço, também vai ter lá escrito certinho no site, e aí você faz essa aula, é uma aula coletiva, acerte questão de horário junto com a agência, fala com eles, olha, eu vou conseguir fazer essa aula e tudo, porque tem 2 tipos de passeios que as agências oferecem. Umas oferecem meio período do dia e outro dia inteiro. Essa do meio período, gente, é muito apertada. Se eu tivesse me atentado a isso, porque eu não sabia, né? Era a primeira vez que eu tava indo, tudo. Eu não tinha me atentado muito a isso. É um tempo muito curto, principalmente pra quem quer esquiar. Recomendo você pegar essa do dia inteiro. O que acontece? Enquanto eu tava pesquisando, eu vi que tinha uma agência que era um preço X esse passeio. Foi 200 e alguma coisa o passeio que eu paguei. E aí uma outra agência tinha 400 e pouco. Falei, nossa, é muito caro, não vou pegar. E aí depois que eu já realizei o passeio, eu vi que essas agências que cobravam 200 e pouco era o passeio de meio período. Essa agência que cobrava 400 e pouco era o dia inteiro. Então, se certifica disso na hora de você fazer sua busca pra você ver se vai quanto tempo de duração. Lá a gente chegou e aí o guia falou assim, olha, vocês têm 5 horas, daqui 5 horas a gente desce. Então, em 5 horas não dá pra fazer muita coisa. Então, imagina, meu amigo ficou 1 hora na fila só pra pegar o equipamento e teve que voltar um pouco antes para devolver o equipamento. Então, você perdeu ali já quase 2 horas do passeio. Aí você pode ficar à vontade pra você ter essa aula de esqui, pra você aproveitar. Eu não quis fazer nada de esqui, então eu fiquei numa área comum ali. Ao longo do vídeo vocês viram algumas imagens e tudo, e eu achei que valeu bastante a pena. Eu acho que vale a pena sim, dependendo do preço que tiver a gôndola, você pegar o ingresso do parque, que nem eu fiz. Caso contrário, vale muito a pena sim você pegar o passeio de gôndola. É lindo enquanto você tá subindo e descendo ali na gôndola. Você fica vendo as pessoas que estão lá esquiando e ver muita neve. E assim, gente, fiquei realmente maravilhada. E aí, um outro ponto muito importante, gente, contratem seguro viagem. E no seguro viagem, vejam se vai cobrir os custos de esportes radicais na neve. Porque o que acontece? Imagine lá, você chega e você torce o seu pé na neve, você não estava esquiando. Como você vai provar que você não estava esquiando? Então é importante que o seu seguro viagens cubra tudo isso daí. Lembrando que no Chile, a saúde pública é paga e é caro. Então, mesmo que você vá passar no hospital público, vai ter que pagar e pagar bastante. Então, é importante você já ir com um seguro viagem. O seguro não é tão caro. Eu contratei um seguro que foi cerca de R$90 para os dias que eu fiquei lá, que foram 6 dias. E eu achei que compensou muito. Graças a Deus não precisei usar, não queria precisar usar, mas eu me certifiquei disso. E aí também já fica a questão de você poder ficar atento. Eu vou colocar aqui na bio também o link da página do blog Nosso no Chile, que ela explica certinho essa questão do seguro e tudo. Foi a partir do link dela que eu fechei, então lá vai ter um desconto, alguma coisa assim. A plataforma de seguro também, ele vai trazer que essa plataforma, ele vai comparar vários seguros, você escolhe qual você quer fechar. Ele direto tem promoção, então em cima disso ainda, como eu paguei no Pix, eu tive ainda uma porcentagem de desconto, o que resultou nesses 90 e poucos reais que eu paguei. Então eu vou deixar aqui também na bio não, né? Eu vou deixar aqui no box de informações esse link também pra vocês. E assim, gente, se permitam sonhar e se permitam realizar também esses sonhos. Não é uma coisa de outro mundo, é questão de se organizar direitinho pra você conseguir realizar esse sonho. Conhecer a neve pra mim era um sonho que pra mim, por muitos momentos da minha vida, parecia ser impossível, e quando eu consegui realmente, de fato, realizar, pra mim foi um negócio assim absurdo. E agora a minha meta número 2, assim, né? A primeira é pegar uma nevasca, e a número 2 é conseguir fazer esse passeio junto com a minha família. Tenho muita vontade que eles também tenham essa oportunidade de ver a neve, de conhecer outro país. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir fazer isso. Mas por enquanto estamos aqui nos aguardos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar ainda para falar um pouquinho mais dessa viagem ao longo desses dias. E até o próximo vídeo. Tchau!